Fala pessoal, quem tá aí na Universidade do Posto? Semana passada a gente fez uma live no mesmo horário e a gente teve um pouquinho de dificuldade, né? Eu tô aqui nessa live hoje pra gente falar sobre amostragem, um assunto que é importante para quem trabalha em posto revendedor de combustíveis. Então, eu quero que você vá lá e compartilhe agora essa live para que mais pessoas saibam a respeito de amostragem. Eu estou aqui para responder uma pergunta que eu recebi no direct do Instagram. Recebi uma pergunta a respeito de um procedimento de coleta de amostra. Você chegou a ver o vídeo que a gente colocou a respeito de amostragem? De como que nós deveríamos fazer uma coleta para realizar a análise de combustíveis antes do recebimento do combustível? Pois é, foi esse vídeo que gerou uma dúvida. E essa dúvida eu vou estar respondendo hoje. Então compartilha. Ai, meu olho está coçando, Então compartilha aí para que mais pessoas saibam como realizar a amostragem de forma correta. E aí, eu quero saber, tem alguém ao vivo aí? Dá para ouvir o áudio? Deixa eu fazer o seguinte, vou entrar aqui agora. Não tem ninguém. Ai, brincadeira. Então, se você está me ouvindo bem, se você está me ouvindo bem, comenta aí. Olha só, eu sou ótima na internet, né? Se eu fosse viver de gravação, eu tava pobre, né? Ainda bem que eu trabalho com combustíveis. Mas então, se você está me ouvindo, se você está me ouvindo legal, antes de mais nada, deixa eu saber da onde que você está falando. Pois é, já vi que o Cleito Bruin está aí assistindo a nossa live. E eu quero saber, conhecer da onde que vocês estão falando. Comenta aí. Não sei se você sabe, eu sou de Brasília. Eu moro aqui em Brasília. E a galera da Universidade do Posto, a gente produz os nossos vídeos aqui. Mas quem sabe a gente pode dar um pulinho no seu estado e abastecer você de conhecimento. Eu estou aqui hoje para falar sobre a amostragem. Por que a amostragem é tão importante? A gente precisa garantir a qualidade do combustível que a gente revende. Para garantir essa qualidade, a gente tem que coletar uma amostra. Essa amostra é a amostra do caminhão-tanque. E aí, um seguidor lá do Instagram fez a seguinte pergunta. A Glebe, a gente está terceirizando o transporte e quando a gente está fazendo essa terceirização do transporte, eu notei que todas as vezes que eu fazia a coleta no caminhão-tanque da parte superior, o combustível estava ok. Mas quando eu coletava da parte de baixo, o combustível estava fora da especificação. E eu queria saber o que acontece. Não sei se vocês sabem, eu já trabalhei em distribuidoras de combustíveis, já consegui distribuidora, já trabalhei em rede de postos, além de ser formada em Química. Nos últimos 10 anos eu tive esse conhecimento na operação. Mas o mais importante aí de dizer é que essa vivência me possibilitou entender qual é o fluxo do combustível. Vamos pensar o seguinte, a gente tem no combustível, na gasolina, que é o que ele estava falando que estava fora da especificação, era o seguinte, a gasolina que é vendida no Brasil, ela tem 27% de etanol na sua composição. A gasolina comum, que a pneu tem menos. Mas a gasolina comum, por ela ter 27% de etanol na sua composição, quando a gente faz o processo de carregamento, dependendo do equipamento mecânico que a gente utiliza, a gente pode ter um problema. Só para vocês entenderem, mais ou menos assim, ó, vou fazer um desenho aqui e já mostro para vocês. Eu vou ter uma linha que vai entrar a gasolina. Aí eu vou ter uma outra linha que vai entrar o etanol. E aí vai chegar num determinado momento que essas linhas vão se encontrar. E quando essas linhas se encontrarem, vai ocorrer a descarga no caminhão-tanque. Vou mostrar aqui, não sei se dá para ver. A gente
Tá tentando melhorar as nossas lives, ó. Eu vou ter uma linha que vai entrar gasolina aqui, uma linha que vai entrar etanol, e essas duas linhas, quando elas se juntam. Só que acontece é que o equipamento mecânico, ele não trabalha assim. 73% de gasolina, 27% de etanol, 73, 27, o tempo todo. Então, assim como é na bomba, depende do equipamento que a gente utiliza na base, a gente abre ele, pressuriza, ele vai entrar com baixa pressão. Quando dá mais ou menos uns 300 litros, ele vai e entra na alta pressão. E aí a gente programa ele para começar a liberar o etanol. Então a primeira parte do que entra, às vezes é só gasolina. Se a primeira parte que entra é só gasolina, ela vai para o fundo do caminhão-tanque. Então ali vai ter só gasolina. A partir do momento que vai ocorrendo o carregamento, a gente proporcionalmente vai liberando o etanol. Essa calibração, como que a gente faz? A gente faz a calibração colocando o tempo. O meu tempo de carregamento demora 10 minutos. Então, nesse primeiro estágio, sem os 300 litros, vai entrar só a gasolina. Pode ter base que ela vai colocar o primeiro estágio de baixa 1.000 litros. Então, se ela colocou muita gasolina, no fundo só vai ter gasolina. O que acontece é que 27% só de etanol, o etanol ele vai querer ficar pertinho de quem? Do etanol. Ou então, daquela gasolina que ele entrou e acabou se misturando. Então, o que acontece nesse carregamento que o seguidor me perguntou é o seguinte: não está ocorrendo um processo completo de homogeneização do etanol com a gasolina. Isso porque lá na distribuidora pode estar ocorrendo esse equipamento mecânico, ele está calibrado para entrar muito gasolina para depois começar a entrar o quê? O etanol. E aí, nesse momento, vai ficar só a gasolina embaixo. Quando ele coleta uma amostra da parte superior, vai estar homogêneo o produto. Então, ele vai ter 27%. Quando ele coleta da parte inferior, só tem gasolina. Por quê? Porque ela vai permanecer separada por conta das suas propriedades coligativas. Isso aconteceu porque quando a gente começou a fazer essa adição para diminuir, na verdade, para uma adequação ambiental, diminuir o número de poluentes, foi adicionado a um decreto que adicionou o quê? O etanol à gasolina. Gradativamente, a gente foi o quê? Aumentando o teor de etanol. Se a gente aumenta o teor de etanol, a sua composição e as propriedades coligativas, elas vão querer ficar o quê? Junto. O etanol vai querer ficar com o etanol e a gasolina com a gasolina. Se eu coloco uma grande quantidade de gasolina nesse primeiro estágio, a baixa, ou no primeiro estágio da alta, eu ponho uma grande quantidade de gasolina sem a mistura do etanol, nessa mistura aqui com o equipamento mecânico, ó. Então, a gente libera ele, mas ele vai estar configurado. Então, vai entrar primeiro a gasolina, depois vai entrar o etanol. Se a gente faz isso lá na base, quando a gente libera o braço de carregamento, essa pré-configuração automática que a gente faz com que entre uma quantidade maior de gasolina e essa gasolina vai tender a ficar o quê? Na parte inferior do caminhão-tanque. Isso por quê? Porque são líquidos inflamáveis, combustíveis, mas eles têm características diferentes. Tudo bem? A gasolina, ela tem vários carbonos ali, hidrocarbonetos. Já o álcool, eu tenho o quê? 2 carbonos apenas e uma hidroxila lá no final. Não tem que saber disso, não. Você só tem que saber o seguinte: o que deve estar ocorrendo é o quê? Que lá na configuração, na distribuidora, esse braço deve estar carregado, esse braço de carregamento pode estar carregado para liberar, nesse primeiro estágio de carregamento, só gasolina. Ela permanecer no fundo. Dá uma olhada aqui. Vamos pensar que eu vou fazer uma coleta no caminhão-tanque. Para eu fazer uma coleta no caminhão-tanque, eu tenho que coletar o quê? O produto que ele tem que ser composto por um todo. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso ir lá e coletar uma amostra composta por um todo. Todas as vezes que eu vou fazer uma coleta, eu tenho que estar equipada. Com o quê? Com uma luva. Essa luva que eu estou utilizando aqui, ela é uma luva o quê? Nitrílica. Ela é uma luva que ela é nitrílica. Ela é um látex nitrílico que vai me permitir
em que eu entro em contato com um produto químico e esse produto químico não entra em contato com a minha pele. Aí eu vou pegar, estou equipada agora com a minha luva e vou pegar o quê? Um combustível. Que combustível é esse daqui? Esse combustível aqui é o diesel, tá? Vou colocar o diesel aqui nesse balde. Esse diesel aqui, quando eu coloco ele dentro do balde, eu vou retirar ele e ele está dentro do quê? Das especificações. Quando você consegue olhar ele aí, você vai verificar o quê? Que ele tem uma única fase. Agora imagine o seguinte, que eu vou fazer uma coleta e aí eu misturo a esse diesel o quê? Água ou um solvente. A tendência é esse solvente vai para onde? A parte de baixo. Vai formar o quê? Duas fases. Essas duas fases que vão formar é por conta do quê? Das características fisicoquímicas diferentes. A gente sabe que a densidade da água é igual a 1, então ela é mais pesada, ela vai ficar na parte de baixo. Já o diesel, ele tem densidade igual a quanto? Quanto que é o diesel que você carrega aí no posto? Qual é a densidade desse diesel? A ANP fala que a gente pode fazer a amostragem, se a gente quiser fazer a análise, ou se nós não quisermos, a gente vai assumir a análise que foi feita pelo distribuidor. Então, por exemplo, agora eu não quero receber, eu não quero, o produto vai ser garantido pela distribuidora, ele vai chegar e eu vou descarregar. Olha, isso é uma decisão sua. O que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente não leva muito tempo para fazer essa análise. E garantir a análise no recebimento é a garantia de qualidade para o cliente. Com essa análise, mostrando que você está fazendo efetivamente a análise em todos os recebimentos, você pode vender isso para quem? Para o cliente. Então, o mais importante aí que você tem que saber é que, ao utilizar aquele artigo que fala da ANP que você pode não realizar a coleta de uma amostra para realizar a análise antes do recebimento, você pode estar abrindo mão de uma garantia que seria legal para o cliente. Por quê? Todas as vezes que eu faço análise de combustível, eu faço o quê? Uma anotação. Eu anoto isso aonde? No livro de registro de análise. Esse livro de registro de análise, ele me serve para quê? Para que eu mostre para quem? Para o cliente. Esse livro, ele vai me servir como uma ferramenta de vendas. Por quê? Porque já pensou? Eu mostro para o cliente, ó, você está abastecendo aqui agora um combustível que chegou hoje. E esse combustível eu fiz a análise. Está aqui tudo anotado no meu livro de registro. Aquele cliente, ele vai ser capaz de falar para outras 6 pessoas, sabe aquele telefone sem fio? Ele conta para outras 6 pessoas. E essas 6 pessoas, mesmo não tendo vivido esse fato, vão contar para outras 6. Então vai assim, o efeito cascata. Simplesmente porque você fez uma propaganda utilizando aquilo que determina a Agência Nacional do Petróleo, garantindo a qualidade no recebimento do combustível. Eu vou fazer a coleta dessa amostra. Para fazer a coleta dessa amostra, eu posso vir aqui e coletar uma parte do topo. Quando eu coleto da parte do topo, ela vai estar dentro das especificações. Se vocês olharem aqui nesse balde, é tudo que está acima está dentro das especificações. Aquilo que está abaixo está fora das especificações. Eu estou utilizando aqui um saca-amostra. Como o próprio nome já diz, ele é um saca, ele retira uma amostra. Esse é um saca-amostra que não é fabricado de qualquer produto, ele é fabricado de bronze. Então, quando ele entrar em contato com o caminhão-tanque, não vai já o quê? Uma faísca. Esse é o motivo do saca-amostra ele ser fabricado em bronze. Por quê? Porque no atrito entre a parede do caminhão-tanque, que é de aço, carbono ou de alumínio, não vai gerar o quê? Faísca. Quando eu preciso retirar uma amostra do fundo, para eu retirar uma amostra do fundo, eu vou descer até o fundo. Quando chegar no fundo, ó, o que vai descer? Eu vou ouvir um barulho. Esse barulho, ó,
Eu vou bater, vou retirar e ele vai cair. E aí parte do combustível vai entrar dentro dele, tá vendo? Ó? Quando ele parar de borbulhar, em cima do canhão-tanque eu vou ver que ele parou de borbulhar e eu vou retirar essa amostra. Essa amostra que eu retirei, eu vou colocar ele aonde? Em um frasco. Esse frasco, de preferência, que ele seja de um material resistente, por exemplo, polietileno de alta densidade, eu venho aqui, ó, e coloco ele. Você tá vendo aqui, ó, não dá para ver que meu braço deve estar em cima. Eu vou tirar um terço de combustível e vou colocar aqui. Esse combustível eu vou utilizar para fazer o quê? Uma amostragem, ok? Essa amostragem eu vou utilizar um terço do fundo, um terço do meio e um terço do topo. Com o saca-amostra, ele me permite que eu consiga coletar uma amostra do fundo. Não sei se você percebeu, ele tem uma distância aqui, ó, essa distância entre a base dele e a boca vai permitir com que eu retire bem o fundinho. Mas existe um tipo específico de saca-amostra que ele vai tirar do fundo. Então, quando a gente tem dúvida no recebimento de combustível, a gente tem esse outro tipo de saca-amostra. Só que ele é de 1 litro, não é como esse aqui, que são 300 ml. Então, um terço dessa amostra eu vou misturar aqui e vou realizar a análise de combustíveis. O que eu tenho que ter cuidado aí? Eu vou realizar a análise desse combustível aqui. Depois que eu realizei a análise desse combustível, se esse combustível que eu realizei a análise, ele não misturou com outra substância, ele está dentro das especificações, eu posso retornar ele para o tanque. Agora, caso combustível, por exemplo, misturei a gasolina com a água para fazer a determinação do teor de etanol. Quando eu fiz essa mistura, a água vai sair, esse combustível vai sair fora da especificação, porque ele fez a mistura e ocorreu ali a separação do etanol presente na gasolina. Então, neste caso, eu vou pegar esse combustível da fora das especificações e vou colocar ele em um tambor. Esse tambor tem que estar identificado, dizendo que é um resíduo perigoso, de classificado, e eu tenho que fazer a destinação de forma correta. Eu tenho que contratar uma empresa que seja credenciado ao órgão ambiental do estado e município e também tem que ser credenciado junto ao IBAMA. Por quê? Porque ela vai prestar informações quanto àquele resíduo que ela fez, coleta, transporte e destinação final, e eu também vou ter que... E o IBAMA vai receber essa informação. Quando for lá no dia 30, até o dia 30 de março, você também envia a mesma informação. Aí o IBAMA cruza a informação do transportador e do destinador final e a informação do revendedor de combustíveis. E é por isso que eu tenho que contratar uma empresa que esteja atendendo a esses requisitos para fazer a coleta desse resíduo. O frasco, tá? Esse frasco que eu fiz a análise, ele vai ser um resíduo que vai estar o quê? Contaminado. Então, o que eu tenho que fazer? A destinação correta dele também. Então, a gente tem que se ater que quando a gente faz a análise de combustíveis, a gente não está só garantindo a qualidade, mas a gente também tem que garantir o quê? A proteção ao meio ambiente. Quando alguém me fala o seguinte, é fácil operar um posto? Eu vou dizer, não. A gente tem vários requisitos legais que a gente tem que cumprir. Por exemplo, quando eu coloco essa luva aqui, que eu estou colocando aqui agora, essa luva é uma luva nitrílica. Eu estou cumprindo o requisito do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso vai incidir um custo, um preço sobre a operação do combustível que eu revendo, para eu atender os requisitos do Ministério do Trabalho e Emprego. Quando eu realizo a análise de combustíveis, eu tenho que ter equipamentos. Esses equipamentos, às vezes eles são certificados, às vezes eles são calibrados. Isso para atender a resolução da Agência Nacional do Petróleo, tudo bem? O regulamento técnico de análise. Aí eu fiz a análise desse combustível. Esse combustível, aqui nesse caso, ele está fora das especificações. Então eu vou ter que fazer a destinação final dele.
Para eu fazer essa destinação final, tem um custo. E o custo vai variar se eu estou cumprindo legalmente ou não. Então, tem que ser uma empresa credenciada ao órgão de meio ambiente do Estado, tem que ser uma empresa credenciada também ao órgão nacional, que é o IBAMA. Isso daqui custa para fazer a destinação, não é de graça, ok? O frasco que eu utilizei, por não ser qualquer frasco, ele tem que ser um frasco específico, em polietileno, de alta densidade, que me permita que eu feche ele, não caia. Eu vou descer no caminhão com esse frasco. Então, tudo isso vai fazer com que tenha impacto no custo. Uma outra pergunta que me fizeram é: posso utilizar a amostra testemunha para realizar a análise de combustíveis? Não. A amostra testemunha, como o próprio nome já diz, ela é uma amostra de testemunha. E ela vai ser utilizada para a gente fazer uma contraprova. E essa contraprova vai ter um representante da distribuidora de combustíveis, vai ter que ter um representante do posto e representante da ANP. A distribuidora pode se dar ao direito de não enviar ninguém, mas o representante do posto e da ANP tem que estar lá para realizar o acompanhamento dessa análise, da abertura da amostra testemunha e da respectiva análise. Então, a gente tem que ficar atento em qual é o procedimento. Essas amostras, elas têm que ficar no posto. Por quanto tempo? Por quanto tempo que a amostra tem que ficar no posto? Ela tem que ficar a amostra dos 3 últimos recebimentos. Então, eu pego um caminhão-tanque e fiz descarga de 3 compartimentos. Então, eu vou receber 3 amostras. De cada compartimento, uma amostra testemunha. Mas é o mesmo combustível. É o mesmo combustível. Mas cada compartimento, uma amostra. Se cada compartimento eu coletei uma amostra, digamos que eu recebi 15 mil de gasolina naquele dia. Então, eu vou ter 3 frascos lá e mais frascos dos outros 2 dias. Eu vou colocar esses frascos lá no posto. Eu posso colocar em qualquer lugar? Não. Para atender a determinação do Ministério do Trabalho, o anexo 2 da norma regulamentadora número 9, as amostras testemunhas, ela tem que ficar em um local que ofereça proteção ao trabalhador. Então, eu posso colocar essas amostras testemunhas na sala do gerente? De forma alguma. Posso colocar no local onde a gente faz as nossas refeições? Também não. Eu tenho que colocar, por exemplo, numa sala de um arquivo. Se eu coloquei ela na sala do arquivo, o que eu vou fazer? Vou ter que colocar uma exaustão para que ocorra um equilíbrio térmico ali. Quando eu abrir aquela sala, né? Por exemplo, se ela tem uma porta, pode acontecer de ocorrer um derramamento daquele combustível? Sim. Caso ocorra um derramamento, eu tenho que ter o quê? Uma barreira de contenção, que pode ser uma paredezinha de tijolo ou um canalete, levando para o sistema separador de água e óleo. Então, assim, é muito complexo a gente fazer o atendimento. Tem uma outra sugestão? Tem. Eu posso colocar a amostra testemunha aonde? Na pista de abastecimento. Que aí eu posso colocar num armário armado e aí eu vou oferecer essa troca de calor e elas vão estar ali, o quê? Na pista de abastecimento. Faço a identificação separando o produto, então, gasolina, etanol e diesel que eu fiz recebimento e deixo ali na pista de abastecimento. Então, para armazenar essa amostra, ele tem que atender ao anexo número 2 da norma regulamentadora número 9, ok? Isso por quê? Porque as amostras testemunhas de gasolina, em sua composição, elas têm o quê? Benzeno. O benzeno está presente na gasolina do mundo todo, não é só aqui no Brasil não. Então, como é um subproduto do processo de refino da gasolina, ele vai estar, do petróleo, na verdade, e da obtenção da gasolina, ele vai estar presente na gasolina do mundo todo. Então, 1% da gasolina que é vendida no Brasil, ela tem benzeno em sua composição. Como tem benzeno em sua composição e quando ele é absorvido pelo nosso corpo, ele pode causar alguns efeitos nocivos à nossa saúde, a gente tem que fazer a proteção ao trabalhador.
É por isso que você não pode colocar as suas amostras de testemunha num local onde vai tá havendo atividade, um local fechado. Agora, na pista, como a gente já faz a exposição, já faz a movimentação de combustíveis, a gente pode colocar no armário armado. Agora, na sala do gerente, não. Então, essas amostras, eu posso jogar fora? Não. Esse combustível que a gente retirou, né, lá no carregamento da distribuidora, elas são amostras testemunhas. Então, elas estão dentro da especificação. Quando chegar o prazo que tem que permanecer lá no posto, por exemplo, eu tinha 3 amostras, chegou a 4ª, o que eu faço? Posso descartar uma. Uma recomendação, para ficar mais fácil o nosso controle, uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por semana, eu descarto todas as amostras. O que eu faço? Coloco tudo num tambor, retiro as embalagens eu coloco no local correto para a destinação final, e esse combustível que está dentro das especificações, por exemplo, só gasolina, eu despejo no tanque. É permitido você fazer isso, porque ele está dentro das especificações. O que a gente tem que ter cuidado é como realizar esse procedimento para garantia da segurança no posto e, consequentemente, uma gestão operacional melhor. Porque imagina, hoje eu tirei litro aqui. Será que aquele litro foi para dentro do tanque mesmo? Ou será que ele se perdeu por aí? Uma vez eu vi um vídeo, estava assistindo as coisas da internet, um cliente filmou o gerente, o chefe de pista, descartando essas amostras no tanque. E aí ele falando, tá lá descartando a amostra, tá colocando ar no caminhão, no tanque de combustível do posto, tá contaminando. Não, ele estava fazendo um procedimento que é permitido pela Agência Nacional do Petróleo, que é aquela amostra que está no saco, lacrada, que já passou o seu tempo de guarda dos 3 últimos carregamentos, eu posso descartá-la aonde? No tanque de armazenamento subterrâneo de combustíveis. Então eu posso ir lá e descartar ela no tanque de combustíveis. Não tem problema algum. Agora, o que eu recomendo para uma boa gestão aí no seu posto é o quê? Que você faça isso periodicamente, porque você vai ter o controle dos volumes descartados. No dia 21, eu descartei 10 litros. No dia 22, eu descartei. Aí daqui a 15 dias, né? Então, 22 mais 10 vai dar dia 1º. 1º mais 5 vai dar lá dia 7. Então, no dia 7 eu descarto. Você pode colocar todo dia 1º e todo dia 15 vou fazer a descarte desse combustível, que não é descarte, né? Eu vou colocar ele no caminhão-tanque. Eu vou colocar ele no tanque de combustíveis. Então, falei demais, né? Falo que nem uma maritraca. Falo. Eu queria conversar com vocês. Aqui é uma resposta para aquele seguidor que me fez uma pergunta no direct. Você que nos segue lá no Instagram. Então, vai lá. Você pode perguntar, a gente responde. E, de preferência, a gente vai tentar responder para todo mundo. Porque se eu respondesse só para ele, o que ia acontecer? Só ele ia ter o conhecimento. E a dúvida dele pode ser a dúvida de outras pessoas que realizam a operação do posto. Hoje é uma dúvida que é um pouco mais operacional e de controle de qualidade. Mas eu tenho certeza que você tem alguma dúvida de liderança, de gestão, a operação do posto. E se você quiser, pergunta pra gente que, se eu não sei responder, vai ter alguém na minha equipe que vai saber responder para você e a gente vai transmitir isso ao vivo. Tchau, tchau!